Oi galera, tudo bem? Questão 105 da prova azul do Enem de 2022. Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto da batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. A outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma. Um grifaque de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Comparando as duas situações, como que fica a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Olha só, tem duas maneiras de a gente enxergar isso aqui. A força pode ser vista como massa vezes aceleração, né? Então, quanto mais demorada for essa desaceleração do carro, menor vai ser a força, porque a aceleração vai ser menor, né? Visto que a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Se o tempo de desaceleração é alto, né, a aceleração é baixa, a aceleração sendo baixa, a força é reduzida. Ok? Outra maneira de enxergar isso aqui, que eu acho mais fácil, seria que a força é a variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo. Por quê? Porque como o carro... Imagina que isso aqui é a barreira de pneus. Ó, isso aqui é o carro vindo bater na barreira de pneus. O carro chega com uma certa quantidade de movimento. Para quem não lembra, quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. É uma grandeza vetorial. Então ele vem com uma quantidade de movimento para a direita, certo? Bate na barreira de pneus e o carro volta com uma velocidade reduzida, um pouquinho menor, V', com a mesma massa. Porém, como é uma grandeza vetorial, essa velocidade aqui é negativa, né? Já que eu falei que a velocidade para aquele lado ali, para a direita, é positivo, para a esquerda então é negativo. Então ele volta com uma quantidade de movimento um pouquinho menor e negativa. Como a força é a variação da quantidade de movimento, quando um objeto bate e volta, a força exercida sobre esse objeto é maior. Porque, olha só, é a quantidade de movimento final, que no caso é menos menos a quantidade de movimento inicial, menos Q', dividido pelo tempo. Então vai ter aqui um joguinho de sinal que vai acabar virando uma adição. Então, quando o objeto bate e volta, a força para eu fazer ele voltar acaba sendo maior do que a força que eu faria para ele parar. Tá? Então, essa força que faz o carro voltar na barreira de pneus acaba sendo maior do que a força que o bloco faz, porque o bloco ele vai desacelerando o carro, desacelerando, como ele não volta, uma hora ele vai parar, certo? Então, a força ela é maior na barreira de pneus pelo fato de haver uma quantidade de movimento final negativa que subtrai uma quantidade de movimento inicial que é positiva, mas aí fica menos com mais, né? Fica assim, tá um joguinho de sinal aqui, ó. É a quantidade de movimento final, que eu chamei de Q', menos a quantidade de movimento inicial, que é positiva, mais Q, certo? Menos com mais dá menos, então fica menos e menos, você acaba subtraindo, somando aí, né? Fazendo um jogo de sinal. Gera uma força maior. Então, lembra disso, quando o objeto bate e volta, a força para fazer ele voltar é maior do que a força para fazer ele frear. Então, a gente já sabe que a força com a colisão da barreira de pneus é maior. Pode ser letra A, pode ser letra D, né? Então, já eliminei B, C e E. E agora, e a energia dissipada? Olha só, a energia dissipada, o trabalho para dissipar essa energia, pode ser visto como a variação da energia cinética. Se o carro bate e volta na barreira de pneus, enquanto na barreira de blocos ele bate e não volta, ele bate e vai parando aos poucos, a variação da energia cinética na barreira de blocos acaba sendo maior, porque ela vai frear o carro, vai fazer ele parar,
então a energia cinética final dele acaba sendo 0 uma hora. Na barreira de pneus, o carro bate e volta, então ele volta com uma certa quantidade de energia ainda. Por isso que a resposta certa é a letra A. A energia dissipada na colisão com a barreira de blocos é maior, porque como o carro não volta, ele vai freando até parar, e o trabalho, a energia dissipada, pode ser vista como a variação da energia cinética, e como o carro não volta, essa variação vai ser maior. Ok? Gostou da resolução? Deixa seu like aí e se inscreve no canal. Até a próxima!